Eu estava pronto para fazer um vídeo a respeito dos meninos da base que estão para subir para a categoria profissional, né? Falar também sobre a volta do Campeonato Paulista, que continuo sendo contra, já afirmei isso num vídeo. Eu entendo que ainda não é o momento de se voltar com o futebol numa hora em que ainda somos o epicentro mundial dessa pandemia, que eu acho que se o povo não tiver consciência não vai terminar nunca. Mas infelizmente não dá para ignorar os últimos acontecimentos relativos ao Santos, uma possível debandada coletiva de jogadores aliados aos que já saíram, né, que eu já alertei num vídeo que eu já fiz a respeito, nos riscos que isso invocava, na atitude da diretoria em cortar os salários em 70% do que eles pagavam. Eles já deviam pendências antes da pandemia. E endosso mais uma vez, embora eu não tenha criado esse canal para falar de gestão, de política, mas não dá para ignorar esse fato que nunca na história do clube a gestão e a política podem interferir tanto no que pode acontecer de triste e vergonhoso numa história linda e maravilhosa de 108 anos de tradição no nosso Santos, e correndo um risco muito sério. E, mais uma vez, vamos falar dos desmandos e das falácias do senhor José Carlos Pérez, aliados a esses acontecimentos neste vídeo. Salve, galera alvinegra praiana de todos os cantos desse planeta. Desde já, como sempre, agradeço de coração os inscritos no canal. Se você ainda não é, se inscreva, curta, compartilha aí para mais membros, colegas santistas também. Acione o sininho das notificações para vídeos futuros. Deixe aí suas sugestões e críticas nos comentários também. E vamos ao vídeo. Pois é, conforme alertado por especialistas do ramo jurídico desportivo e demonstrados por mim até um vídeo que eu fiz há pouco tempo sobre esse assunto, vocês podem conferir no canal, vou deixar em destaque, da decisão por parte da diretoria do Santos em cortar em 70% dos salários dos atletas na vigência dessa pandemia, sob o pretexto de preservar o seu quadro administrativo, de evitar a demissão de funcionários, respaldado por essa medida provisória 936, que mesmo nesse texto só prevê possível essa medida mediante um acordo mútuo entre as partes envolvidas. Parece que a diretoria do Santos resolveu pagar para ver e infelizmente começam a pipocar ações trabalhistas e pedidos de rescisão contratual por parte dos atletas. De todas as críticas que pairam sobre José Carlos Pérez durante a sua gestão, sendo a principal delas a de que ele não é muito de sustentar a palavra, pelo menos numa coisa ele está conseguindo fazer cumprir com rigor, quando disse logo depois de eleito que o Santos entraria numa nova era. Realmente ele está conseguindo fazer o Santos de clube que era simplesmente devedor para entrar na categoria de caloteiro. E não somente isso, fazer o clube acentuar ainda mais o seu potencial de rasgar dinheiro com possíveis transferências que poderiam ser lucrativas para o clube em dificuldades financeiras. O maior exemplo disso é o caso do Jamota nesse mês, onde Pérez, pela segunda vez, conseguiu desperdiçar a chance de vendê-lo. No ano passado, o Bahia demonstrou interesse e ofereceu 5 milhões de reais, Pérez recusou. Agora, nesse mês de julho, o Fortaleza tentou levá-lo de volta, mas Pérez recusou 4 milhões e meio de reais. Nem mesmo o Nilson perdeu gol na cara 2 vezes. Além, é claro, de fazer o Santos passar pela inédita situação de sua história de ser punido por 2 vezes pela FIFA, proibido de registrar jogadores enquanto não quitar suas pendências, correr risco de perder pontos num provável início de campeonato e até um risco de rebaixamento, fora a essa medida que tomaram durante a pandemia de cortar os salários dos atletas unilateralmente e perder atletas por uma possível debandada geral. E a primeira avaria deste barco à deriva chama-se Brian Ruiz, justo um dos primeiros jogadores a serem adquiridos por Pérez. Depois de 2 anos no clube, onde já havia acordado uma rescisão contratual amigável em janeiro de 2019, posteriormente volta atrás na última hora, e aí passa mais um ano no clube, viajando e jogando tênis, recebendo mais de 500 mil reais por mês sem jogar, até que finalmente decide ele próprio encerrar vínculo com o Santos. Nesse período, cerca de 12 milhões de reais foram gastos pelo clube para bancar o atleta, que agora vai contestar parte desse valor na justiça com juros e correção monetária na forma de indenização por atrasos de salários e contratos de imagem, cerca de 10 milhões de reais. E também por assédio moral, graças às declarações de Pérez na imprensa de que supostamente ele não se esforçava, de que teria sido até vítima de macumba e rebaixado a treinar longe do elenco profissional. Já pensou se a moda pega?
O engraçado é que Pérez agora, quando questionado sobre o jogador costarriquenho, recorre ao costumeiro hábito de jogar a culpa nos outros. Chegou ao cúmulo de dizer que quem pediu ele foi Jair Ventura, sendo que o treinador foi demitido 2 semanas após Brian Ruiz ser apresentado, com recepção até da torcida no aeroporto. Todo mundo sabe que Jair Ventura apenas pedia um camisa 10 de ofício, nunca disse que pedia Brian Ruiz de fato. E as evidências mostram que quem fez realmente questão de trazer Brian Ruiz foi o próprio Pérez, quando em 2018, quando dizia que não seria refém de empresários, que não tinha empresários de estimação, pagou 5 milhões de reais em comissões a agentes de jogadores. E só o Brian Ruiz vendeu cerca de 1 milhão de reais, com direito até áudio vazado de um ex-gestor financeiro nos seus primeiros anos que vazou por aí. O Brian Ruiz, cara, foi o único, eu acho que é esquema, sabe por quê? E assim, eu descobri agora, sabe por quê? Porque foi a única comissão que o Pérez autorizou pagar. Autorizou pagar não, ele obrigou a pagar. Foi a única comissão que ele obrigou a pagar. Os outros, ele tá pouco se fudendo. Mas o empresário desse cara foi o único que ele forçou a pagar, e era o valor mais alto. 3 dias depois que foi paga essa porra, ele pagou todos os impostos atrasados da empresa dele. Entre uma rescisão e outra, Yuri Alberto, atleta formado na base, decidiu não mais ficar no CTRI Pelé. O jovem atacante de 19 anos, em busca de mais oportunidades como titular, não aceitou uma proposta de renovação que só veio quando o prazo de 6 meses antes do fim de seu primeiro contrato profissional expirou. Aliás, do mesmo jeito que também saíram outros atletas formados no clube, como Robson Bambu, Matheus Guedes, Giovanni Manson e, embora já com certa experiência, Gustavo Henrique. Talvez porque agora essa gestão do Santos prefira arrecadar mais com o mecanismo de solidariedade da FIFA ou brigar com o clube contratante na justiça do que investir em atletas que o clube pagou custos para cedê-los depois de graça. Na onda do 3º mês do desconto da discórdia, foi a vez de Everson pedir rescisão do contrato na justiça. O goleiro, aparentemente indicado por Sampaoli por ter o hábito de jogar com os pés e tido como um dos líderes do elenco nas conversas sobre o acordo salarial na pandemia, surpreendeu a todos faltando aos treinamentos no domingo, sem aviso prévio, e acionou meios legais para querer 7 milhões e 300 mil reais entre cláusula compensatória, FGTS atrasado, multa prevista em lei, salário reduzido. Até o fechamento deste vídeo, Everson teve a liminar negada na justiça para pedir essa rescisão. E nem deu muito tempo de cornetar o Everson direito e o Eduardo Sacha foi o próximo da fila a chutar o pau da barraca. Vindo do Internacional numa troca com o Zeca por 50% dos seus direitos econômicos. Sim, o Zeca, lembra? Aquele que saiu pelo mesmo motivo? Pois é. Só que ao contrário do Everson, o Sacha ao menos anunciou a sua saída em perfil de rede social e assessoria de imprensa e agora cobrará cerca de 15 milhões de reais do Santos em FGTS atrasado, salário, verba rescisória e compensatória. Para variar, a aquisição do Sacha em definitivo também rendeu suspeitas no quesito de comissões. De acordo com o relatório do Conselho Fiscal em 2018, cerca de 1 milhão e 400 mil reais foram pagos por agenciamento de atleta, o que é proibido pela FIFA desde 2015, quando entrou em vigor o regulamento de transferências. Você pode ter a sua opinião diferente a respeito sobre Everson e Sacha dentro de campo, sobre a qualidade deles. Agora, o consenso é que mais uma vez o Santos perde de graça investimentos feitos em 4 milhões na compra do Everson e 2 milhões e meio por 30% dos direitos econômicos do Sacha e que mais uma vez o clube ficará a ver navios. Na linha do nada é tão ruim que possa piorar, o caldo engrossou de vez logo seguido da declaração de Eduardo Sacha, seguido também da anúncio do Everson, aliás, não é anúncio não, né? Ele não anunciou nada, mas uma possível debandada de jogadores coletiva assustou grande parte da torcida, que foi fazer uma recepção bem calorosa ao nosso presidente na subsede em São Paulo, no chamado Business Center. Enquanto o diretor de futebol e um membro do comitê gestor conversavam com os jogadores no CTRI Pelé, um grupo de 30 membros de uma torcida organizada foi até Pérez no local para pedir algo que nós sempre pedimos para Pérez durante a sua gestão, que pare de tentar administrar o clube numa mesa redonda de um programa na capital e passe mais tempo tentando resolver as coisas na verdadeira sede do clube, que quer queiram alguns ou não, é na Vila Belmiro. E a mensagem para eles foi bem clara. E outra, presidente, vamos falar a verdade. Nesses 2 anos, nós foi passivo pra passivo pra Acabou. Vai tirar da pergunta do acabou. Você falou nenhuma, porque não precisa do nome do clube.
Em determinado momento, aconteceu um fato bem curioso nessa reunião com os torcedores, quando o Pérez foi questionado a respeito da comissão pelo passe do Cueva. E a comissão do Cueva, presidente, quem recebeu? Não teve comissão do Cueva. E por que tem aquele documento assinado do Rodrigo Japa? Aquilo lá, aliás, nós estamos olhando aquele documento que eu não assinei. Ah, o senhor não assinou? Não. Ah, tá bom. Assinatura não é do senhor. Tem foto do senhor junto com o Rodrigo Japa e o Renato Duprá. No dia da assinatura que tinha um monte de gente. Ah, tá bom. O caso da intermediação de Cueva por Renato Duprá veio à tona numa reunião do Conselho Deliberativo ano passado, onde Pérez negava qualquer tipo de envolvimento com o empresário. Na ocasião, quando perguntado se havia encontrado Duprá nos últimos 4 ou 5 meses, o presidente enfatizou que não. Porém, após a resposta, um conselheiro mostrou essa foto onde Duprá e Pérez aparecem juntos com Cueva. O mandatário teve que admitir, mas mesmo assim continuou a negar qualquer participação de Duprá na transação, ao dizer que ele apenas apareceu lá por acaso durante uma simples conversa com Cueva no hotel. Vale lembrar que desde o começo da gestão de Pérez, o nome de Duprá ressurgiu dentro dos bastidores do Santos. Em fevereiro de 2018, Pérez marcou uma reunião com membros do seu comitê gestor e o então gerente de futebol Gustavo Vieira para tratar da venda de Lucas Veríssimo para o Spartak de Moscou. Nesse encontro, Pérez surpreendeu a todos ao mudar o local da reunião na última hora para que os demais fossem ao encontro de Duprá. Durante o processo de impeachment, Duprá indicou pessoalmente um advogado para Pérez. E na negociação de Bruno Henrique, onde, embora não tenha aparecido comissões no balanço patrimonial da do Santos, apareceu na do Flamengo em favor de seu filho, Rodrigo Duprá. Nada mal para quem diz não ter empresário de estimação, não é mesmo? Mas, para apenas encurtar a história para os mais novos santistas, vou apenas fazer um breve resumo de quem é Renato Duprá na vida do Santos. Renato Duprá começa a entrar na história do Santos nos anos 90, quando o dono da empresa de plano de saúde Unicor patrocina o Santos entre 95 e 99. Chegou até ser cogitado a ser presidente do clube, mas a companhia, no último ano do século XX, começa a dar calote em hospitais, médicos e clínicas credenciadas até decretar falência. Ainda hoje, a Unicor tem 4 processos de execução. Duprá por si só tem 16, das quais 15 de execução fiscal na região metropolitana de São Paulo. Pelo Santos, com a CPI do futebol na época, Duprá teria uma dívida de R$ 1.200.000 que nunca pagou em contratos de patrocínio, sendo por essa razão um nome a ser esquecido na Vila Belmiro. Também foi sócio de Pelé e entrou na justiça contra o rei por direitos da Pelé Pro, onde eram sócios. Mesmo com todos os problemas da justiça, o empresário continuou envolvido no futebol de forma pública na chegada da MSI ao Corinthians, onde ele chegou a ser aliado de Kia Joorabchian. Contudo, o Ministério Público acionou a empresa por suspeita de lavagem de dinheiro e a partir de então Duprá começou a evitar cada vez mais presença em público. Duprá ressurge na vida do Santos novamente em 2011, desta vez como representante da DOE no Brasil, um fundo de investimentos com sede em Malta. A partir daí ele começa a ter participação em atletas da base como Daniel Guedes, Felipe Anderson, Gabigol, Geovânio, participa da aquisição de Lucas Lima e, é claro, a galinha de ovos de ouro, Leandro Damião, onde o fundo empresta R$ 42 milhões ao Santos na época e com isso o clube contraiu uma dívida total de R$ 83 milhões. A pior contratação da história do Santos por enquanto. Digo por enquanto porque a situação do Cueva, na qual, não por coincidência, ele também tem participação nisso, pode piorar. Se o Santos perder a ação que move contra o Pachuca por rescisão de lateral de contrato e agora Cueva que se encontra dispensado pela equipe mexicana, o clube terá que pagar uma bagatela de R$ 43 milhões ao clube russo Krasnodar, clube anterior do Cueva antes de vir para cá, sob intermédio do próprio Renato Duprá. Para vocês verem o nível de investidor que nós tivemos nos últimos 20 anos no nosso Santos Futebol Clube. Por isso que quando se ouve falar de clube empresa, de tal Santos S.A., talvez você, torcedor, possa ser muito bem simpático com essa ideia. Mas vendo os antecedentes, melhor pensar um pouquinho melhor. E sem falar no caso da DOE, que o nosso cidadão Pérez conseguiu dilatar ainda mais aquele acordo que tinha com a DOE, com aquela dívida de 83 milhões, que foi costurada na gestão anterior para que se pagasse pelo menos 55% a menos, o valor seria um pouco mais barato, não fosse o nosso presidente que perdeu o prazo, né, talvez de propósito ou não, e agora poderemos pagar mais 10% de multa de dívida com a empresa que foi trazida pelo seu Duprá aqui no nosso Santos. E aí, olha, está acontecendo tanta coisa numa fração de segundos nos bastidores do clube que no momento que eu gravo este vídeo,
um movimento crescente de torcedores que pede a renúncia do presidente desde ontem, daquela reunião na subsede. Já foram, parece que no apartamento dele, na sede da Federação Paulista, estampando faixas nas redes sociais, e o próprio presidente chegou até a prestar boletim de ocorrência contra diretores da torcida organizada. É muita coisa acontecendo que não cabe direito nesse vídeo e está já sendo bem longo nesse vídeo que eu vou fazer agora. Mas galera, é isso que eu tenho para falar de momento. Talvez surjam mais vídeos aí, vamos presenciar aí talvez pelo menos online, já que não dá para comparecer no estádio Santos e Santo André. Talvez eu faça um vídeo aí diante. Espero que vocês tenham gostado e reflitam bastante que a nossa tradição de 108 anos está sendo comprometida com essa gestão, infelizmente. Mas, bola pra frente, galera. Previna-se, tá? Não é porque o futebol tá voltando que a gente não pode se descuidar. Previna-se, cuide de você e os outros que amam a você. Prevenir é melhor do que remediar, galera. Mais uma vez, obrigadão, até a próxima. Santos sempre Santos, valeu. Pérez, fora do Peixão.